Fala pessoal, beleza? Uns vídeos aí pra trás eu citei a respeito da tecnologia, né, embarcada que tá chegando em todos os veículos, vai chegar também nas motos, já chegou em algumas, né? E eu citei a respeito aí do ABS, que era uma coisa que não demanda, né, uma manutenção mais complexa, mas que pode trazer algum tipo de problema quando negligenciada. E com a popularização desse item, e como eu já cheguei a citar lá na aba comunidade, né, o brasileiro ele não é muito afeito a dar manutenção. É comum, tá? Eu até cheguei a citar lá que a galera fala que brasileiro é apaixonado por carro. É mentira, tá? O brasileiro liga muito pouco para carro, muito pouco mesmo, porque quem ama, no meu entender, cuida. Quando eu citei lá a respeito do problema que é comum e que para evitar, né, via de regra, basta simplesmente fazer a substituição do fluido de freio, eu vou tentar detalhar um pouco mais, né? Que isso vai servir também para as motos. No caso dos veículos com ABS, existe um módulo do ABS, né? Que é uma peça eletromecânica que faz aí o controle justamente do travamento das rodas, e ele faz isso utilizando a pressão do óleo, né? Quando o sensor lá da roda identifica a diferença de velocidade entre as rodas, ele atua liberando, né, ou retirando a pressão que você está fazendo, seja no manete, seja no pedal. Então, entre aspas, ele solta o freio para você, mesmo você mantendo pressionado. Só que ele solta e trava novamente, né? Ele solta, né? Ele alivia a pressão na pinça e automaticamente, milissegundos, aí vai depender de cada tipo de módulo, a velocidade dele, de processamento, o quão avançado ele é, mas normalmente em milissegundos ele vai lá e segura novamente. Então ele fica fazendo mais ou menos um movimento na pinça de morder e soltar, morder e soltar. Então isso é feito eletromecanicamente, né? Um comando elétrico atuando através do módulo faz com que o bloqueie a passagem do óleo. E essa passagem do óleo é feita através de eletroválvulas. E é justamente nessas eletroválvulas onde está o problema da questão quando não se faz a manutenção adequada. Essas eletroválvulas, pessoal, elas são, digamos assim, elas têm caminhos, né? Elas têm tubulações minúsculas, extremamente finas. E como a gente sabe, quando passa muito tempo com o fluido de freio, ele começa a absorver água, né? Ele é higroscópico, né? Ele absorve umidade. E aí ele começa a fazer uma espécie de um melaço, é uma gosma. Então, com o tempo, essa gosma ela forma uma borra mais grossa e ela começa a entupir essas eletroválvulas. Consequentemente, você termina prejudicando essa bomba, esse módulo do ABS. E aí você fica sem freio, né? O freio para de funcionar, ou ele normalmente não é assim, né? Ele para de uma vez. Nos carros, que são 4 linhas, né? Uma que vai para cada roda, ele começa a frear de forma irregular. Então, um exemplo, tá? A eletroválvula que liga a roda dianteira direita, ela entope, né? Ou ela fica parcialmente bloqueada. Então a roda dianteira direita começa a frear menos. Então o carro começa a puxar,
perde eficiência de frenagem, principalmente nas frenagens mais fortes, você sente nitidamente ele puxar, porque uma roda está atuando mais do que a outra, né? Ela estaria desbalanceado o freio. Isso pode ocasionar acidente, seja pela ineficiência do freio, seja, em caso mais extremo, logicamente, pela perda do controle do veículo, né? Porque ela pode puxar de vez, dependendo de como tiver aí a obstrução. E a tendência é que com o tempo isso chegue a todas as rodas, tá? Então você inutiliza o módulo. Tem gente que recupera, mas normalmente os mecânicos costumam trocar a peça. Por se tratar de uma peça de segurança, né, que em sua falha, logicamente, o risco de acidente é altíssimo, né? Porque você fica sem freio. Então normalmente você troca esse componente, e esse componente ele é extremamente caro na maioria das vezes. Então o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que é aquilo que eu falei lá no vídeo. A tecnologia, ela vai forçar mais a manutenção, ela vai forçar uma manutenção mais especializada, porque, por exemplo, alguns veículos que tem, alguns carros que tem o módulo ABS, eu não sei se já é assim em algumas motos, né? Em moto eu desconheço, mas é provável que em algum momento seja. Você só consegue fazer a sangria dos freios, né, que é a retirada até a troca realmente do fluido e a retirada de ar do sistema, através de scanner, e não mais bombeando como é nessas motos, ou colocando um sistema de pressão com ar comprimido, né, na linha. Então isso vai encarecer o procedimento, vai precisar de uma manutenção mais técnica. Em carros já é assim, eu acredito que em algumas motos vai ser. Não sei quais são hoje. Não sei sequer se é assim em moto hoje, tá? Até onde eu sei, nas motos você consegue fazer normalmente, independente dela ter ABS ou não, a sangria de freio. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem negligencia a troca do fluido, tem gente que tá aí, pessoal, 3, 4, 5, 6 anos, nunca trocou o fluido de freio. O freio tá ineficiente, tá. Mas como as mangueiras são relativamente grossas, dificilmente você vai causar um entupimento. Você perde mais eficiência por ponto de ebulição, né? A própria pinça que cria também um pouco dessa borra e tal, mas é diferente de uma eletroválvula de módulo ABS. Então é nesse ponto que eu estou falando. Você vai precisar de coisas mais eficientes, né? Vai ter que trabalhar um pouco mais a manutenção, ter um pouco mais de zelo, porque senão você vai ter um prejuízo muito maior. Imagine se por conta de uma falta de troca de um fluido de freio, por exemplo, você terminar perdendo um módulo de ABS. Retrovisor, negão. Então, rapaziada, fica aí a dica para quem tem moto com freio ABS e para quem vai pegar moto com ABS. Atenção à troca do fluido de freio. Faça a manutenção, porque senão você pode ter um prejuízo considerável. E o risco, né, de ficar sem freio, que é o principal. Beleza? É isso aí. Valeu.